Então, gente, eu queria só voltar um pouquinho em um slide, porque para mim ele é um slide muito crucial para o entendimento de hoje. Opa, esse. Bom, então, a destruição da célula infectada é mediada por dois mecanismos. Um, através da destruição via perfurina e granzima, e outro por faz ligante. Em todas essas, diferente da forma, ocorre ativação de caspases e morte da célula-alvo infectada ou a célula tumoral. Mas uma coisa que é muito interessante, que a gente vai entender só agora, por que é necessário, então, aquelas moléculas de adesão que para manter mais unido o linfócito TCD8 citotóxico com a célula-alvo. O que acontece, gente? O linfócito TCD8, ele aproxima então da célula-alvo através daquela interação das moléculas de adesão para conseguir então fazer a perfuração na célula-alvo pela perfurina e após essa perfuração colocar as granzimas dentro desse furo. Então ele aproxima para ter para ser mais fácil esse tipo de perfuração e destruição celular. Mas o que acontece? Após ele perfurar, colocar as perfurinas e dentro, então, colocar as granzimas, ele desacopla e sai. Por quê, gente? Se ele continuar aqui comigo, por exemplo, eu sou a célula-alvo infectada e ele sempre vai ser os linfócitos, né? O linfócito TCD8, se ele continuar aqui, a granzima que ele acabou de colocar pode ir para ele e ele sofrer, então, a morte celular. Então, é como se fosse assim, gente, eu vou furar, vou colocar granzima e sair. Gente, é igualzinho quando você coloca granada. Eu nunca coloquei granada, mas é igualzinho nos filmes. Joga granada e sai, para não ser alterado, para não ser influenciado, machucado por essa granada, por exemplo. Aqui seria a mesma coisa. Ele perfura, joga essas granzimas, que seriam como se fosse a granada, e depois desacopla e sai. Porque se ele ficar aqui muito próximo da célula-alvo, ele pode sofrer as consequências dessa granada, que seriam as granzimas, e ser também destruído. Então ele aproxima pelas moléculas de adesão, perfura pelas perfurinas, coloca as granzimas, que seriam como se fossem as granadas, e sai correndo, desacopla e casca fora. Porque senão ele pode ser prejudicado e também ser destruído. Então, é uma forma muito inteligente do sistema imune conseguir mediar a resposta imune sem sua autodestruição, tá? E o outro também, que é por faz ligante, que essa interação de faz ligante com faz com que ocorra uma interação dentro da célula-alvo, através do recrutamento de diferentes proteínas, levando à ativação de caspase 8, depois caspase 7, caspase 3, onde vai ocorrer toda a destruição das minhas proteínas e a célula-alvo, ela morre. Então, gente, eu queria fazer uma brincadeira com vocês. Eu vou enviar hoje um e-mail, no qual nesse e-mail eu vou fazer agora uma pergunta e vocês, quem vê minha aula, então, até o final, assim eu vou ter ciência de quem tá olhando as aulas, quem tá visualizando, quem tá participando, tá bom? Eu vou fazer a seguinte pergunta. Eu quero que vocês coloquem embaixo desse vídeo, eu não sei qual que vai ser o número desse vídeo, se é o 3 ou se é o 4, respondam a seguinte pergunta. Existem duas formas de lise, de destruição da célula-alvo infectada ou tumoral. Quais são essas formas e explique essas duas formas de destruição da célula-alvo que a gente acabou de ver aqui nesse vídeo. Quem fizer as pessoas que colocarem uma resposta elaborada, uma resposta que diz tudo que está presente nessa parte do vídeo, eu vou dar vou dar 1 ponto. Ou 1,5, dependendo de como vai ser a resposta. Então tem que ser uma resposta muito elaborada e assim eu vou conseguir visualizar quem está participando, conseguir auxiliar vocês de uma forma melhor. Eu preciso do retorno de vocês, para ver se vocês estão cientes do que está sendo dado aqui e qual que seriam as dúvidas. Se eu ver que as respostas não estão possuindo aquela linha de raciocínio, vamos ver se a gente grava um outro vídeo falando de outra forma, tá bom? Então isso é para eu conseguir visualizar o nível que vocês estão, se vocês estão acompanhando a aula, participando,
porque eu faço aula com muito carinho para todos vocês. Eu não tenho aparato e recurso para fazer esse tipo de aula, mas quando a gente ama o que faz, a gente faz de coração. E vocês são os meus queridos, então vocês precisam ter o melhor, tá bom? Então, essa é a pergunta. Tem que me responder lá nos comentários, tá? Quais são os 2 tipos de morte celular que é mediada pelo linfócito TCD8? E descreva como ocorre as mortes celulares, esses 2 tipos. Resposta elaborada, correta, 1 ponto, tá bom? Ou 1,5, dependendo de como vai ser a resposta, tá? Então, gente, pra gente finalizar essa parte, é a última parte, tá bom? A gente só tem mais 2 slides. A gente vai ver agora que, primeiro, a gente vai recapitular. Linfócito TCD8 inativo, imaturo, foi ativado por células dendríticas, que são as APCs profissionais. Essa ativação, através da apresentação cruzada, fez com que essas células imaturas se tornassem aptas, ou seja, citotóxicas, efetoras. E essas células, então, sofrem expansão clonal, vão para o foco inflamatório para destruir as células infectadas via 2 mecanismos que a gente acabou de ver. Mas o que acontece, gente? Em algumas vezes, a ativação dos linfócitos TCD8 requer a atuação dos linfócitos TCD4. Vocês lembram que os linfócitos TCD4 são aqueles que orquestram tudo é o top? Então, às vezes, dependendo de qual tipo de antígeno, de qual tipo de vírus, os linfócitos TCD4 são recrutados para auxiliar os linfócitos TCD8. Como, professor, acontece esse tipo de associação? Bom, aqui é o linfócito TCD8, vamos esquecer um pouquinho desse, tá bom? E relembrar da aula passada. Uma APC profissional fagocitou o antígeno, apresentou via MHC de classe 2 para o linfócito TCD4, e o linfócito TCD4 foi ativo. Vocês lembram que os linfócitos TCD4, após ativação, eles podem se diferenciar em 4 tipos? Tem outros na literatura, mas aqui a gente vai ver só esses 4, tá bom? Nesses 4 tipos. E esse daqui é o nosso principal, porque ele é mais ativado para vírus, bactérias. O segundo é mais para antígeno, para alérgenos, desculpa. O Treg é aquele que quer voltar à resposta imune, tá na paz, ele só quer que regula tudo volta à homeostase. E o TH17 é mais ativado em doenças autoimunes. Então, aqui o linfócito foi ativado, se diferenciou em linfócito H1. Quando ele se diferencia em linfócito H1, qual que é a principal citocina a ser produzida? Interferon. Esse interferon, ele pode, aqui nessa setinha, interagir com o linfócito TCD8. Esse interferon produzido pelos linfócitos TCD4 pode interagir com o linfócito TCD8, que na hora que ele está lá destruindo, tá, o linfócito TCD8, sua célula infectada, voltando, tá colocando perfurina e granzima, ele recebe interferon de um linfócito TCD8, que vai, dar aquela aprovação, destrói aí, pode destruir com garra, eu tô vendo o que você tá fazendo. O linfócito TCD8 é como se fosse, o linfócito TCD4 é como se fosse o chefão. Tô vendo o que você tá fazendo, você tá colocando perfurina e granzima na célula. O linfócito TCD4 pergunta pro linfócito TCD8. Linfócito TCD8, isso, tô colocando perfurina e granzima para destruir. Então, na interação com esse interferon, ele consegue, ocorrer a aprovação porque o linfócito TCD8 tá fazendo, ele fazer isso com maior eficácia, tá bom? Então, essa é um tipo de interação do linfócito TCD4 para auxiliar, então, os linfócitos na autodestruição, tá bom? Além disso, o que pode acontecer também é o linfócito TCD4. Vocês lembram quando lá está acontecendo a apresentação cruzada? O linfócito, quando está acontecendo essa apresentação cruzada, linfócitos TCD4 previamente ativados também podem produzir interferon para facilitar, então, a ativação dos linfócitos imaturos em linfócitos citotóxicos. Este é o principal do auxílio dos linfócitos TCD4 na ativação do linfócito TCD8. Agora vamos voltar. Não está ocorrendo célula-alvo aqui, tá bom? Aqui está acontecendo uma apresentação cruzada para ocorrer a ativação dos linfócitos TCD8.
nessa apresentação cruzada que a gente já viu, né, é crucial para a ativação de células imaturas e células citotóxicas. Mas os linfócitos TCD4 que já foram previamente ativados, se diferenciarem em TH1, podem produzir interferon gama para então interagir com o linfócito TCD8 e dessa forma levar à ativação dos linfócitos TCD8 de forma mais ativa, de forma mais eficaz. Tá? Esse é o principal, a principal atuação dos linfócitos TCD4. Professora, isso acontece o tempo todo? Não. Depende do antígeno, da forma como essa resposta imune ela foi direcionada, ela foi montada, tá bom? Então, o linfócito TCD4, a única coisa que ele faz é enviar citocinas, por exemplo, como interferon gama, para os linfócitos TCD8 imaturos que estão sofrendo a apresentação cruzada por células dendríticas, para facilitar a sua diferenciação em linfócitos citotóxicos, tá bom? Ou também, gente, os linfócitos TCD4, eles podem falar com as células dendríticas, né? Para eles ativarem, durante a apresentação cruzada, de forma mais eficaz os linfócitos TCD8, para eles se tornarem, então, TCD8 citotóxicos. Então, recapitulando essa parte, essa parte é uma parte mais... É uma disciplina mais adicional. Tem estudos que só avaliam esse tipo de interação, não é muito conhecido isso, toda essa interação via linfócito TCD4, estudos estão direcionando esse tipo de conhecimento, mas o que é o principal? Linfócitos TCD4, previamente ativados, auxiliam as células dendríticas, nesse caso, para que na hora da apresentação cruzada, elas apresentem de forma mais eficaz para ativar os linfócitos citotóxicos, ou os linfócitos TCD4 produzem citocinas, como por exemplo interferon gama, para durante a apresentação cruzada, essa citocina ir para os linfócitos TCD8 imaturos, para ocorrer então essa ativação. Então, nesse caso, a gente consegue ver a atuação dos linfócitos TCD4, tá? Na diferenciação de linfócitos TCD8 virgens em linfócitos em linfócitos citotóxicos. Ou esses linfócitos TCD4 podem produzir diretamente citocinas para ir em encontro do linfócito TCD8 virgem, ocorrendo assim a sua diferenciação. Ou ele pode falar com as células dendríticas para, quando ocorrer a apresentação cruzada, ocorrer de forma mais eficaz e levar à diferenciação em linfócitos TCD8 citotóxicos. Então aqui é a atuação do linfócito TCD4, porque ele é o top. Então ele pode também orquestrar a resposta imune dessa forma, produzindo diretamente citocinas para os linfócitos TCD8 virgens para se tornarem citotóxicos, ou direcionar uma resposta via células dendríticas, para essas células dendríticas então ativarem de forma mais eficaz os linfócitos virgens para se tornarem de memória. São só esses dois tipos, tá bom? E, gente, a última parte, sempre a gente tem que acrescentar citocinas. As citocinas é que vai mediar tudo. A gente acabou de ver no slide passado, interferon pode estar ativando os linfócitos virgens, linfócitos TCD8 virgens, para se tornar citotóxicos. E temos uma diversidade de outros tipos de citocinas que são cruciais para mediar a resposta imune. Então eu gostaria que vocês dessem uma olhada nessas citocinas, nas principais citocinas. Aqui a gente vai encontrar IL-1, que a gente já viu, que são produzidos por fagócitos, como por exemplo macrófagos e neutrófilos, né? Através da interação de dois receptores, receptor tipo TOL e receptor tipo NOD. Vocês lembram que eles eram pró-IL-1 beta e depois equilibrado em IL-1 beta? E IL-12, que também é produzida via MID88, vocês lembram lá na imunidade inata, né? E essa produção serve para diferenciação de linfócitos, em linfócito TH1, que é o crucial para a nossa resposta imune, o que mais a gente vai estudar, e interferon, que também tem uma gama de funções, como a gente viu no slide anterior, como por exemplo a ativação de linfócitos imaturos para linfócitos citotóxicos, tá bom? Bom, galera,
A aula de hoje foi essa, então, a apresentação da semana passada foi com linfócito TCD4, hoje foi a resposta com linfócito TCD8. Só queria que vocês saíssem dessa aula entendendo que os linfócitos virgens, eles estão lá no linfonodo, eles são ativados via apresentação cruzada pelas células dendríticas, que é uma APC profissional. Essas células dendríticas, então, ativam os linfócitos TCD8 virgens a se tornarem o quê? Citotóxicos. E eles vão, então, eles vão sofrer expansão clonal, ir para o foco inflamatório e lesionar, destruir células infectadas ou tumorais através de 2 mecanismos, levando à apoptose via caspases, né? Hoje, esse é o foco principal. E acrescentando nisso a interação dos linfócitos TCD4 nesse direcionamento da ativação dos linfócitos virgens e linfócitos citotóxicos, tanto através da produção de citocinas como interferon gama, como também direcionando uma resposta via células dendríticas para ativar de forma mais eficaz os linfócitos virgens e linfócitos citotóxicos, tá bom? Bom, então, por hoje é isso mesmo. Eu vou enviar também hoje essa aula, vou colocar também um exercício, eu reduzi um pouquinho os exercícios, eles podem ter a mesma quantidade de perguntas, mas as perguntas são um pouco mais simples de se responder, mas aborda tudo que foi dito em sala de aula não, em casa, home office, né? E não esqueçam, então, quem estiver vendo as minhas aulas, eu vou ver quem estiver visualizando os vídeos e tudo, vai ter que responder quais são os 2 tipos de lise causada pelos linfócitos citotóxicos e descrever como ocorre essa destruição via esses 2 mecanismos. Vocês vão colocar debaixo do vídeo, nos comentários. Eu vou escrever em cada um dos vídeos se tá ok ou não, tá bom? Se é para refazer, porque assim a gente vê uma participação. Se vocês quiserem comentar dos outros colegas, não, a professora não falou isso não, ou não, isso daí não tá certo, ou essa parte é bacana. Gente, a gente tem que ver a interação de vocês uns com os outros, porque em sala de aula vocês interagem demais comigo. Mas aqui, como tá algo mais remoto, eu acho que essa seria uma boa forma de vocês estudarem e prestarem atenção também nos vídeos, tá bom? Então, por hoje foi isso. Gente, me manda mensagem. Hoje, de noite, eu vou estar à disposição de vocês, tá? Do horário de aula, para qualquer dúvida. Se quiser me mandar áudio, pode me enviar. Me mandar e-mail também. Eu só quero que vocês saiam do curso de imunologia sabendo imunologia, tá bom? Porque vocês, gente, vão trabalhar com resposta imune de paciente, com o que está acontecendo naquele paciente, por que o hemograma deu alterado, por que aquele paciente não está, aquele medicamento não está servindo para aquele determinado paciente, por que a resposta dele imune está assim, quando a gente estiver estudando também doenças autoimunes, por que esse paciente tem esse tipo de resposta. Então, vocês vão sair enfermeiros, vocês vão ser enfermeiros. Então, a resposta imune do indivíduo, do paciente, o sistema imunológico é muito importante, tá bom? E eu quero que vocês saiam os top do sistema imunológico, tá bom? Qualquer dúvida, então, pode me enviar perguntas, estou à disposição. E eu espero a participação de vocês nesses vídeos. É só comentar, colocar lá o seu comentário, a sua resposta, que eu vou olhar um por um, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima semana.